chegou a hora da gente falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E olha que tem muita coisa pra gente falar, porque o filme levantou muitas questões. Tipo, por que a Wanda tava tão poderosa? O que vai acontecer quando o Kiton sentiu o que a Wanda fez com os Darkholds? E o Doutor Estranho, o que era aquele olho na testa dele? Que preço ele vai ter que pagar por tudo que ele fez nesse filme? Quais os outros poderes da América Chaves? Né? Onde estão as mães dela? E tem muito mais coisa, tipo, muito mais coisa. Só vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar todas as referências e easter eggs do Multiverso da Loucura. Bora lá! Peter aqui. Galera, assim, eu sei que tem algumas pessoas que esperaram coisas diferentes do que o filme ia entregar, eu sei disso. Talvez por isso possam ter se decepcionado. Quando a gente espera uma coisa e não vem, a gente acaba se decepcionando. Mas vamos ser honestos, né? Multiverso da Loucura é um filme sobre 3 personagens principais: Wanda, Doutor Estranho e América Chaves. E todos tiveram ótimos arcos no filme. Algumas pessoas disseram que o Doutor Estranho não teve protagonismo, mas eu discordo muito disso, né? O Doutor Estranho teve um dos melhores arcos do filme. Todo mundo sabe que ele é muito arrogante, prepotente, ele acha que sabe tudo, ele quer fazer tudo do jeito dele. Ele é um personagem que, em teoria, não tem muita empatia, né? Igual ele falou pro Tony e pro Peter em Guerra Infinita: se botar na balança, salvar o universo, deixar vocês morrerem, vocês morrem, eu salvo o universo. Ele falou isso. Foi exatamente a mesma coisa que o Doutor Estranho, que tava com a Miss América no início do filme, fez. Ele ia matar ela roubando os poderes dela porque ele achava que ia usar melhor do que ela. Aquele é o Doutor Estranho, concorda? Tudo bem, de outro universo, mas é. E essa foi a verdadeira lição do Doutor Estranho principal. Lição de autoconhecimento. Ele descobriu que a maior ameaça à existência em todos os universos é sempre ele, né? É sempre ele, porque ele sempre é arrogante pra caramba de querer resolver as coisas do jeito dele e acaba ferrando com o universo. A gente, inclusive, viu isso em What If, com o Doutor Estranho de lá, condenando a própria realidade só pra tentar ficar com a Christine, né? Ou seja, a gente percebe que ele é muito egocêntrico, no mundo gira em torno dele. Pra salvar a Christine, voltou no tempo e começou a fazer uma caca atrás da outra. Então, nesse filme, o Strange descobre que ele tá destinado a nunca ficar com a Christine. Ou seja, o Arif tá, assim, ajudando bastante, né? Corroborando bastante com o que acontece com as versões alternativas do Doutor Estranho. Tem uma ligação, é isso que eu quero dizer pra vocês, entendeu? E a lição final do Doutor Estranho nesse filme é perceber que ele sempre estraga tudo tentando pegar o poder pras mãos dele. Tudo pra ele, né? Como foi com o primeiro Doutor Estranho, como foi com o Strange quando leu lá o Darkhold, como foi com o Strange em What If. Essa é a lição que o Doutor Estranho principal aprende pra encorajar a América Chaves no final. E ela quem acaba salvando o filme, né? Ela que acaba resolvendo tudo. Então salvar o mundo e ser o herói não tinha a ver com pegar tudo pra ele, mas sim perceber que o mundo não gira em torno dele. A Christine pode ser feliz com outra pessoa, né? A América Chaves pode aprender a controlar os próprios poderes e ele não precisa ser o Mago Supremo. É até fofinho que no início o Doutor Estranho não queira reverenciar o Wong como Mago Supremo igual todo mundo faz, porque, pô, o cara é orgulhoso pra caramba. Mas no final do filme ele reverencia e presta respeito ao Wong, que é o Mago Supremo no Semi ainda. Isso é bacana, né? Isso até arrepia, né? Mas apesar de ter aprendido a lição, é um pouco triste que o destino do Strange em praticamente todos os universos é não ganhar um final feliz. Você percebe isso? Bate até uma crise existencial quando ele pergunta pro Wong se ele é feliz. Mas depois de Shang-Chi, a gente até sabe que o Wong curte muito mais a vida do que o Strange, né? O Wong dá rolê em karaokê com os amigos, sai na porrada com o Abominável e Vale Tudo, curte ouvir Beyoncé, né? O Wong é o rei dos rolês aleatórios, é o Ronaldinho do Semi. Já o Strange passa o dia estudando, pô. Assim não tem como ser feliz mesmo. Tudo bem, adquirir conhecimento é sempre bom, mas tem que viver um pouquinho também. Mas enfim, eu gostei do arco do Doutor Estranho no filme, ok? Trouxe mais profundidade pro personagem. Curti até que colocaram ele e um outro pra trocarem porrada sem poderes. É um bom exemplo de como é que o Strange é um prodígio. O cara é bom em tudo, galera. Ele aprende tudo rápido e sim, lá no Camartage eles ensinam artes marciais. Ou seja, sem os paranoias das magias, ele é bom pra caramba também. Eu acho até que essa cena foi uma referência à HQ O Juramento, que é HQ que o Strange usa uma magia pra deixar ele e o inimigo sem magia. Os dois viram humanos e o Strange desce o cacete no cara. Então, pra mim, tem uma referência forte. Aliás, o filme é cheio de referências que a gente vai falar já já, tá? Já o arco da América foi um pouquinho mais simples. Ela perdeu as mães dela abrindo um portal dimensional sem querer quando ela era criança. E de lá em diante, ela vive pelo multiverso, vagando, né? O que não deve ser difícil, já que a maioria dos universos a comida é gratuita. Olha que beleza, né? Vocês viram que ela fala espanhol, né? Talvez seja porque, né, os pais adotivos sejam latinos. Nos quadrinhos, a história da América Chaves é assim. Ela veio da dimensão paralelo utópico, que é uma espécie de paraíso que existe fora do espaço-tempo. A dimensão dela não fica dentro do multiverso. É por isso que ela não tem versões diferentes dela no multiverso. Isso o filme adaptou bem. E nos quadrinhos, a Miss América teve que fugir da dimensão de origem dela, porque queriam explorar os poderes dela.
E sim, a Miss América é muito mais poderosa do que tá no filme. Até porque no filme ela acabou de descobrir os poderes. Ela ainda tá aprendendo a controlar. Nos quadrinhos ela voa, tem super velocidade, super força, né? Aquele pacote completo que os super pesados têm, sabe? Os super-heróis comuns têm. Ela é tão forte que já até chegou a destruir um buraco negro no socão. Destruiu um buraco negro no socão. Galera, é casca grossa pra caramba. Eu acho que em algum momento ela vai chegar nesse nível no CM, já que ela terminou o filme sendo treinada em Camartage, né? É questão de tempo só pra ela entender os poderes mágicos que ela tem e controlar melhor. Eu acho que isso vai acontecer eventualmente. Eu tenho quase certeza, não sei se existe isso, tá? Que a Marvel vai fazer um filme dos Jovens Vingadores. Talvez mudem o nome da equipe, eu não sei, mas com certeza esse filme vai sair. Eu tenho dito isso aqui com frequência. Todos os membros dos Jovens Vingadores estão sendo introduzidos nessa fase nova do CM, né? Essa fase Disney Plus. Eles estão entrando agora. O Patriota é o sobrinho do Isaiah. Ele tava lá na série do Falcão e o Soldado Invernal. A Kate Bishop apareceu na série do Gavião Arqueiro. O Kid Loki apareceu na série do Loki. Até os filhos da Wanda, né? O Tom e o Billy, a América Chaves já conheceu. Como ela viaja pelo multiverso, lógico que é fácil achar versões alternativas desses gêmeos. É fácil achar o Kid Loki lá no vazio, aquele fim do espaço-tempo que o Kang usava como lixeira. Resumindo, tá a equipe toda dos Jovens Vingadores no CM já, tá lá. E a Miss América é a chave pra conectar todo mundo. E com certeza ela vai viajar por aí, já que ela vai ir atrás das mães dela que estão perdidas pelo multiverso. E agora ela já consegue abrir os portais sem levar susto, ou seja, é ela correndo atrás das mães e a Wanda correndo atrás dos filhos, né? É coisa louca. Assim, galera, os quadrinhos contam histórias sobre o multiverso tem, quase um século já, né? Então tem muita história pela frente que o CM pode adaptar. E provavelmente vai adaptar, porque o multiverso cara, as possibilidades são gigantes. Mesmo que não seja igualzinho, tal, o que seja nos quadrinhos, porque a gente sabe que tem muitos personagens ainda pra entrarem no CM, tem muita coisa pra tirar de inspiração, que foi o que fizeram com a Feiticeira Escarlate, né? Desde WandaVision, tão misturando a saga que a Wanda é possuída pelo Kton com Dinastia M e Vingadores A Queda, que é quando lá a Wanda surta por causa dos filhos. E galera, tudo que eu falei pra vocês sobre o Kton, que muita gente duvidou que seria levado a sério, a Marvel levou o pé da letra. Eu avisei pra vocês que quem leu Darkhold, mesmo que só por um pouquinho, acaba sendo corrompido, é o My Precious, né? E foi o que aconteceu com a Wanda. O Wong até cita o deus do caos, o Kton, como criador do livro. Só que nos quadrinhos, o intuito do livro, além de conter, né, inúmeras magias negras proibidas, é invocar o Kton pra Terra. É o que o livro tem como propósito, chamar o Cramulhão mesmo pra Terra, porque ele tá aprisionado numa dimensão de caos chamada Outro Mundo. No CM eles não desenvolveram muito o lance do Kton, mais ou menos a gente sabe que ele existe, e ele corrompe a alma de quem lê e usa as magias proibidas desse livro dele. E isso explica por que a Agatha Harkness no CM é má, né? Se vocês olharem a ponta dos dedos dela, no último episódio de WandaVision, vocês vão ver que tá tudo preto, né? Tá tudo meio que necrosado, né? Parece isso. O mesmo aconteceu com a Feiticeira Escarlate corrompida agora e pelo Doutor Estranho do outro universo que usava o Darkhold. Todos tinham a ponta dos dedos pretas, você percebeu isso? Isso é pra mostrar que a Agnes não é necessariamente uma bruxa má, assim como a Wanda também não é. A alma delas é que foi distorcida, corrompida. Tinha o anelzinho do Senhor dos Anéis ali, My Precious. E bora combinar, né, que a Wanda já tava tendo problemas pra controlar os poderes dela com todos aqueles breakdowns emocionais e psicológicos que ela teve. Ela tava muito instável psicologicamente, então juntou tudo isso. E a Wanda acabou virando uma bruxa psicopata, impiedosa. E galera, o que foi aquilo, né? A Feiticeira Escarlate tá muito, mas muito badass nesse filme. É uma cena badass atrás da outra. Ela tá incontrolável. Eu diria que agora ela é a pessoa mais poderosa de todo o CM. Se chegasse o Thanos agora com manopla, ela passa o cerol. Porra, me diz, eu tô errado. Tá, Peter, porra, não sei, é pra discutir. Todos os diálogos dela são muito bons. A Elizabeth Olsen manda bem demais. As lutas todas super criativas, muito bem escritas para essa personagem, né? O jeito que os poderes da Feiticeira Escarlate foram usados estava incrível. Ela saindo pelos reflexos, sabe? Depois que o Doutor Estranho prendeu ela na dimensão espelhada. Galera, que cena animal, que cena bem pensada, né? Pô, tipo, vamos prender ela na dimensão espelhada. Pô, ela é a Feiticeira Escarlate. Não vai sair pelos reflexozinhos, que é isso? Sem falar no gore, quando ela matou os Illuminati. Esse filme, com certeza, teve as cenas de morte mais brutais de todo o CM. A Wanda tapou a boca do Raio Negro, né? E o poder dele estourou pela própria cabeça dele. Ela partindo a Capitã Carter no meio, como se fosse o Tobey Maguire com o Duende Verde. Pô, ela desfazendo o Senhor Fantástico, né? Depois de ter dito que os filhos dele ainda iam ter uma mãe pra cuidar deles. Galera, na boa. Quem não vibrou com essas cenas aterrorizantes da Wanda já perdeu o coração nerdístico. Não é possível. Isso foi casca grossice pra caramba. E o Sam Raimi fez questão de fazer um filme de terror de verdade. A Wanda ensanguentada correndo, né, se arrastando no corredor. A galera vai ter pesadelo com essa Feiticeira Escarlate, né? Imagina
uma entidade como ela correndo atrás de você. Você vai fazer o quê? É pior que Carrie é estranha. Quem viu Carrie é fichinha perto da Wanda, ela não é? Não tem como não ter amado todas as cenas da Wanda. Foi bom demais. Sam Raimi, pra mim, é gênio. Ele realmente fez um filme da Marvel bem diferente, focado no terror, com soluções muito criativas pra tudo. Ele não fez aquele filme Fórmula Marvel com 3 atos e com um terceiro ato cheio de explosão, megalomaníaco, sabe? Participação especial juntando todo mundo no exército. Ele saiu desse clichê e fez um filme diferente, tá? Não tô dizendo filme de terror, tá? Mas o propósito era pra ser. Você ficou assustado? Não. Nem eu. Mas se você parar pra pensar no contexto, não é verdade? O contexto da Wanda... Pô, a Wanda tava assustadora, isso que eu quero dizer. Enfim, galera, o roteiro ele conseguiu criar muitas soluções interessantes pras magias diferentes. Pô, o Strange usando as notas musicais pra criar uma melodia como ataque. Aquela batalha mágica de música indo e voltando, aquele é genial. Né? Porra, tinha até Beethoven indo pra lá e pra cá, bom pra caramba, né? Quem já parou pra pensar que o Beethoven, ele nunca imaginou que ele seria usado num filme? Pô, como batalha de magia? Fantástico isso, né? E todo o conceito dos sonhos serem, na verdade, a vida das suas outras versões do multiverso também é uma parada muito interessante. Já parou pra pensar que todos os sonhos que você tem agora é uma outra versão sua de outro universo? Maneiro isso, né? E começa a fazer a gente, né, encaixar as peças. Tipo, finalmente tá explicado por que o Mobius disse que tinha uma divisão inteira só pra pesadelos na TVA. Os pesadelos são coisas importantes, são mensagens através das variantes de cada personagem no multiverso. Faz todo sentido. Provavelmente esse plot dos sonhos era uma coisa que estava nos primeiros esboços do roteiro do Multiverso da Loucura, né? Na época que a ideia era usar o vilão Pesadelo como o vilão principal do filme. Então eu imagino que eles aproveitaram essa parte pra usar no filme atual. Mas enfim, é por isso que em inglês tem coisas que fazem mais sentido no filme, tá? Às vezes é difícil você dublar certas coisas, né? Lógico que a dublagem brasileira é top pra caramba, mas às vezes não dá pra fazer isso, que é difícil. Mas enfim, né? O principal feitiço que a Wanda e o Doutor Estranho descobriram como fazer usando o Darkhold foi a possessão onírica. É uma forma de possuir o corpo de uma outra versão dele mesmo no multiverso. Só que em inglês o nome é Dreamwalking, que é como os americanos usam pra chamar o sonambulismo. Então, você percebe que tem essa questão do inglês de ajudar a gente. Eu não sei vocês, mas eu achei uma baita sacada genial essa ligação das variantes do multiverso com sonhos e com sonambulismo. E essa magia aí proporcionou algumas das cenas mais incríveis do CM. A Wanda lá do universo dos Illuminati sendo possuída em casa. O professor Xavier vendo a verdadeira Wanda daquele universo quando invadiu a mente dela. Mas a Feiticeira Escarlate quebra o pescoço do Xavier mentalmente e causa a morte cerebral dele. Eu achei isso tudo, tipo, animal, muito maneiro. Mais animal ainda foi o Doutor Estranho possuindo o corpo morto do outro Doutor Estranho zumbi, controlando as almas, como se fosse uma capa. Versão totalmente inspirada pra mim em Evil Dead, que foi a primeira franquia do Sam Raimi no cinema. Não sei quem captou isso. Quem assistiu Evil Dead sabe do que eu tô falando. Aliás, esse filme tem muita referência disso, né, de Evil Dead. Sério, galera, quando que vocês iam imaginar que vocês iam ver o Doutor Estranho usando Dreamwalking numa variante morta dele? Quando que vocês iam imaginar ver um Doutor Estranho zumbi usando espíritos malignos como arma? Pô, se você não gosta disso, seu espírito nerdístico também morreu. Fala sério, você tem que falar que gostou. É obrigação, hein? Pô, o Sam Raimi fez várias referências a clássicos de zumbi no cinema, com aqueles shots no fundo, né? Aquelas imagens no fundo. Tem referência a Marvel Zumbis também, como eu falei, pô. Evil Dead total ali. Nossa, tava bom demais. Inclusive, pra quem não sabe, Evil Dead tinha como protagonista o Bruce Campbell. E o Bruce Campbell é o cara da mostarda, que é super amigo do Sam Raimi, que já fez várias participações nos filmes do Aranha. Cara, isso tá muito maneiro, tá? Mas assim, é mais pra galera das antigas, enfim. Como eu disse, galera, tudo muito criativo. Até a solução pra vencer a Wanda foi criativa. Não foi forçada, porque seria muito forçado se alguém tivesse poder suficiente pra vencer ela. A América botar a Feiticeira Escarlate pra ver os filhos da Wanda do outro universo foi a melhor saída possível. Porque naquele momento as crianças viam a Feiticeira Escarlate como uma bruxa má. Foi até engraçada a reação do cinema quando a Feiticeira Escarlate diz pra eles que não seria capaz de machucar ninguém. Pô, depois de todas as atrocidades que ela já tinha feito no filme. Lógico que a galera, pô, deu uma zoada nisso. Mas foi uma cena boa pra Feiticeira Escarlate perceber que as crianças seriam bem cuidadas pela outra Wanda e que ela nunca seria a mãe dele de verdade. Naquele momento, a Wanda conseguiu um lapso de consciência, né? Tipo, um lapso de valores morais vendo os filhos dela. E percebeu que toda a cruzada dela era egoísta. Os filhos que as outras versões dela têm pelo multiverso estão bem melhor cuidados longe dela. Ela não pode ser mãe, impossível. Então a Wanda decide apagar todos os Darkholds do multiverso inteiro. Cada realidade teve o seu Darkhold apagado para evitar que mais pessoas sejam corrompidas pelo Darkhold e isso cause o fim do universo. Que foi o caso do Doutor Estranho que usava o Darkhold.
Todas as pessoas do universo dele foram varridas do mapa. Só sobrou ele. Tem gente que achou que a Wanda se sacrificou nessa cena, se matou ali, derrubando o templo com as inscrições originais do Chthon. Mas eu não acho que a Wanda ia morrer tão aleatoriamente assim, não. Até porque quando as pedras do templo estão caindo, aparece uma luz vermelha, o que dá a entender que a Wanda saiu de lá. Só nos próximos filmes a gente vai descobrir o que aconteceu com ela, né? Mas, assim, uma das possibilidades é esse feito absurdo ter enviado ela pro outro mundo. Né, outro mundo, pra prisão de caos do Chthon. Porque apagar um artefato mágico de infinitas realidades é um feito absurdo. E com certeza o Chthon vai sentir o que a Wanda fez. Com certeza isso vai ter consequências. O próprio Doutor Estranho agora, o nosso canônico, né, tá com o olho na testa que o Doutor Estranho que usava o Darkhold tinha. Isso dá a entender que esse olho é uma consequência dele ter usado o Darkhold. Ou seja, usou um pouquinho, já mexeu com a pessoa. Nas HQs, ok, o olho que aparece na testa do Doutor Estranho é o olho de Agamotto. Isso dá poder pra ele de enxergar a verdade, desfazer ilusões, disparar rajadas mágicas, fazer ataques mentais. O lance é que esse olho só pode ser usado pra magia branca, magia do bem, da ordem. Enquanto no Sem parece que esse olho tem ligação com a força oposta, né? Tem ligação com a magia do caos, magia negra, que é a do Chthon. Então com certeza vão mudar tudo. Até porque no Semi, o olho de Agamotto estava sendo usado para prender a joia do infinito, né, do tempo. E nem era um artefato tão poderoso assim. Só protegia a joia mesmo. Era estranho isso, né? Porque nos quadrinhos ele é bem poderoso. Inclusive, por isso a Wanda estava tão poderosa. Além dela ser feiticeira escarlate, ela tinha acesso ao Darkhold, o livro que contém todo o conhecimento da magia do caos, magia das trevas. O Doutor Estranho só teria chance de derrotar a feiticeira escarlate se ele tivesse conseguido pegar o livro dos Vishanti, que é o oposto do Darkhold. É um livro de magia do bem. Naquele livro estão todos os feitiços mais poderosos de magia da Ordem, magia branca, que é a magia que os magos do Semi usam lá em Kamar-Taj. E galera, assim, é bem provável que esse livro dos Vishanti ainda exista no universo principal do CM, já que o livro que a Wanda destruiu estava no universo dos Illuminati. É bom o Doutor Estranho lembrar disso, né? Porque se ele tiver mesmo infectado pelo Darkhold, ele vai precisar do livro dos Vishanti. Ah, e falando do universo dos Illuminati, agora é legal, tá? Eu só espero que a Capitã Carter, de alguma outra realidade, volte a aparecer no Sam. Pô, ela ficou maneira demais. O uniforme dela tá lindo pra caramba. O Raio Negro também tava muito fiel. O uniforme dele tava muito fiel às HQs. Reed Richards tava fantástico, né? Desculpa o trocadilho, mas tava fantástico. E galera, presta atenção. O Reed Richards, ele falou que ele tinha uma família. Ou seja, lógico, né? Tem Quarteto Fantástico naquele universo. Tem Sue Storm, tem Franklin Richards, né? Tem Inumano, já que o Raio Negro é o rei deles. Tem X-Men, já que tem o Professor Xavier. O que eu quero dizer com isso? Os Illuminati, eles não são uma equipe fixa igual os Vingadores, X-Men e tal. Cada membro dos Illuminati tem sua própria equipe, né? Resolve suas próprias coisas. Os Illuminati são só um grupo que une os principais líderes de cada equipe da Terra para que todos juntos, né, tomem as melhores decisões para traçar o destino do mundo. É uma equipe justamente para lidar com ameaças ao mundo deles, ao universo deles. Eles se formam quando tem alguma grande ameaça cósmica, porque precisa da junção dos grandes líderes de cada grupo. Então, faça a matemática aí. Se o Doutor Estranho, Loki e vários outros personagens têm versões deles mesmos em todos os universos, é praticamente já confirmado que todas essas equipes e grupos já existam no CM. Em algum lugar tá lá, né? Inumanos, X-Men, Quarteto Fantástico. Tem. E quem sabe já existe até os Illuminati do universo principal do CM. Se não existem ainda, o Doutor Estranho vai criar no próximo filme, já que vão adaptar o arco das incursões, de 2015. Mas isso das incursões eu vou explicar melhor na análise do pós-crédito. Né? Vou ter que deixar para outro vídeo, porque esse aqui já tá grande demais. Mas por último, eu só queria falar que eu realmente curti esse filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, de verdade. Eu tô sentindo como se a Marvel já tivesse soltado de vez e agora eles estão realmente criando um universo bem fantasioso, bem divertido, como é nos quadrinhos. Sem se preocupar muito com realismo, com aquela coisa de pé no chão, tem que ficar explicando cada mínimo detalhe. Não, a gente quer entrar e já ler um quadrinho em forma de live action, né? Sabe, não tem que ficar fingindo que magia não é magia. Que magia é energia cósmica. Magia é magia, né? Tem que soltar a franga logo, faz magia de verdade, bruxaria, possessão, usa almas. E dessa vez os caras fizeram isso. E o Sam Raimi soube dar o toque de terror que esse filme precisava. Então é como ler uma história em quadrinhos, sabe? Não tem como assistir, ver o filme Multiverso da Loucura e não ter a sensação de realmente estar vendo uma história em quadrinho. Foi divertido, foi divertido. Não foi pra mim nível No Way Home, mas foi divertido pra caramba. Eu ainda vou fazer um vídeo de melhores momentos, de momentos what the fuck, vou fazer um vídeo de easter eggs, de coisas que eu não farei. Tem muita coisa pra fazer sobre esse filme ainda. Então se inscreve aqui agora, toca aqui, beleza? Ativa o sininho e eu vou deixar aqui um vídeo do Acredite ou Não, do outro canal, explicando sobre multiverso, tudo sobre multiverso.
toca aqui, assiste outro canal, aproveita e se inscreve no Acredite ou Não também. Espero que vocês tenham curtido e conto com vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!